Olá! Já parou para pensar que a exploração espacial com aqueles foguetes gigantes e astronautas está de alguma forma conectada com as coisas que a gente usa todo dia? Hoje a gente vai descobrir como as soluções criadas para os desafios mais extremos lá do universo acabaram quase sem querer transformando a nossa vida aqui na Terra. E de maneiras que, olha, pouca gente imagina. Bom dia, boa tarde, bom monte, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado, que bom ter vocês por aqui para a gente mergulhar em mais um assunto fascinante. Bom, vamos começar com uma pergunta que pode parecer meio aleatória, né? O que a NASA, a Agência Espacial Americana, tem a ver com o travesseiro onde a gente dorme? Pode acreditar, a resposta para isso é o ponto de partida perfeito para a nossa conversa de hoje. E é só o começo. Então, nosso roteiro de hoje está bem recheado. A gente vai começar falando sobre o legado oculto do espaço. Depois vamos entrar nas invenções que temos dentro de casa, em seguida vamos ver tecnologias de movimento e proteção aqui na Terra, mergulhar na medicina que veio das estrelas, explorar nosso mundo digital e, por fim, fechar com uma reflexão sobre o futuro e o impacto de tudo isso. A ideia principal por trás de tudo isso é que condições extremas, como a gravidade zero ou temperaturas absurdas, forçam os cientistas a serem extremamente criativos. Para resolver problemas de sobrevivência dos astronautas, eles acabam inventando coisas que, mais tarde, revolucionam o nosso dia a dia aqui embaixo. E a prova disso está muito mais perto do que a gente pensa. Vamos começar olhando para dentro da nossa própria casa, para alguns objetos que usamos todos os dias e que, na verdade, têm uma origem, digamos, estelar. Olha só que interessante a história por trás de cada um. A espuma viscoelástica, que ficou famosa como o travesseiro da NASA, foi criada lá em 1966 para proteger os astronautas de impactos. Mas o mais irônico é que ela nunca chegou a ser usada numa missão espacial de fato. Já os filtros de água surgiram de uma necessidade crítica, reciclar cada gota de água em missões longas. As ferramentas sem fio, bom, a NASA encomendou para Black & Decker porque, obviamente, não dá para puxar uma extensão no vácuo do espaço. E até a fórmula infantil enriquecida que a gente encontra hoje é um resultado indireto de uma pesquisa da NASA que não deu certo, uma tentativa de usar algas para alimentar astronautas. Agora, saindo de casa, o impacto da tecnologia espacial fica ainda maior e mais visível. Vamos ver como ela nos ajuda a nos mover com mais segurança e a proteger nossas cidades. Quem já andou de avião com certeza reparou naquelas pontas dobradas para cima, na ponta das asas. O nome disso é winglet. Pois é, foram engenheiros da NASA que desenvolveram essa solução para diminuir a turbulência. O resultado, como a gente vê aí, é uma economia de combustível de até 9%. Parece pouco, mas é um impacto gigantesco. E para entender por que 9% é um número tão relevante, olha só esse dado. Um único lançamento de um ônibus espacial queimava 3 milhões de litros de combustível. Nesse cenário, qualquer pingo de otimização, por menor que pareça, significa uma economia absurda e viabiliza missões que seriam impossíveis de outra forma. Essa aqui é uma história fantástica de transferência de tecnologia. O problema era como desacoplar os dutos de combustível de um foguete no lançamento sem que eles batessem de volta na estrutura. A solução foi criar amortecedores super específicos. Anos depois, alguém pensou, e se a gente usar essa mesma ideia para absorver a energia de um terremoto? E foi o que fizeram, hoje protegendo pontes e prédios. E tem mais. Sabe aquelas ranhuras nas pistas dos aeroportos? A técnica, chamada de grooving, foi uma invenção da NASA para ajudar os ônibus espaciais, que eram pesadíssimos, a pousar com segurança, principalmente na chuva. E o tênis de corrida que muita gente usa? A tecnologia de absorção de impacto da sola veio da borracha usada dentro dos capacetes dos astronautas. Pessoal, uma pausa bem rápida aqui. Se vocês estiverem gostando dessa análise, por favor, compartilhem o canal e deixem o like. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Agora a gente vai entrar na área que, na minha opinião, tem um impacto mais profundo e direto na nossa vida. A necessidade de monitorar a saúde dos astronautas 24 horas por dia em condições extremas acabou gerando avanços médicos espetaculares. E dentro da medicina, tem uma história que é simplesmente inacreditável. Parece roteiro de filme. É a história de como um traje, feito originalmente para pilotos de caça e astronautas, acabou salvando a vida de uma mãe aqui na Terra. A história foi a seguinte: em 1969, uma mulher estava com uma hemorragia pós-parto muito grave e os médicos não conseguiam estancar. Um dos doutores teve uma ideia que parecia loucura. Ele pegou emprestado um traje anti-G da NASA. É aquele traje que impede o sangue de descer para as pernas do astronauta na decolagem.
Eles adaptaram o traje, colocaram na paciente e em menos de 12 horas a hemorragia parou. Hoje, essa tecnologia é padrão em hospitais e simplesmente reduziu as mortes por essa causa pela metade. Outro exemplo incrível é aquele termômetro de testa, que ficou tão comum. A tecnologia por trás dele foi criada originalmente para medir a temperatura de planetas e estrelas a milhões de quilômetros de distância, só analisando a energia infravermelha que eles emitem. Alguém teve a sacada de adaptar isso para medir a energia que o nosso tímpano emite, com uma precisão altíssima e, claro, sem o risco do mercúrio. E agora, vamos para o mundo digital. Do mesmo jeito que era vital monitorar a saúde dos astronautas, era crucial receber imagens e dados das naves. E essa necessidade, acredite, foi um dos maiores motores da revolução digital que a gente vive hoje. O problema era bem claro. Como é que você coloca uma câmera de alta qualidade numa nave espacial minúscula e super apertada? As câmeras da época eram enormes, pesadas, cheias de cabos. A solução só veio nos anos 90, com a criação de um tipo de sensor totalmente novo. O nome técnico é complicado, sensor CMOS-APS. Mas o que importa para a gente é o seguinte, foi essa tecnologia que permitiu diminuir drasticamente o tamanho das câmeras sem perder a qualidade. Ela foi desenvolvida no laboratório da NASA e é por causa dela que hoje a gente tem câmeras tão poderosas dentro dos nossos celulares. E a lista de exemplos continua. Para conseguir receber vídeos do espaço, a NASA precisava de um jeito de comprimir arquivos gigantes, o que levou ao financiamento do padrão MPEG, que a gente usa até hoje. A comida dos astronautas tinha que ser 100% segura, e daí nasceu o protocolo HACCP, que virou o padrão mundial de segurança alimentar. E os controles de voo digitais, que permitem que computadores memorizem manobras, nasceram lá no programa Apollo. Bom, estamos chegando na reta final da nossa análise. Vamos olhar um pouco para o presente e para o futuro. A exploração espacial, claro, não parou, e o seu impacto na nossa vida só continua crescendo. E para amarrar tudo isso que a gente conversou, tem uma citação que é simplesmente perfeita. A tecnologia espacial promove saltos evolutivos gigantescos que dificilmente aconteceriam sem a pesquisa aeroespacial. No fim das contas, ela não resolve só problemas lá fora, mas acelera o nosso progresso aqui dentro. E para a gente fechar, fica a pergunta. De tudo isso que a gente viu hoje, desde o travesseiro até o traje que salva vidas, qual dessas tecnologias foi a mais surpreendente para vocês? Deixem a opinião aí nos comentários. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!